o destino dos povos não alcançados, ou seja, aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas têm como obter a salvação e ser salvo sem ter o total conhecimento da verdade, da palavra e do Evangelho, que é um estilo de vida comportamental que leva a gente mais próximo de Deus. Então, neste vídeo de hoje, vamos estar debatendo um pouco sobre esse assunto, sobre como será o juízo final das pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Cristo. Se é que, no caso, hoje em dia, existem pessoas que nunca escutaram a palavra de Deus, que é bem difícil, tanto no Oriente como no Ocidente, devido à internet e etc., outros meios de comunicação. Mas vamos abordar esse tema de acordo com as Escrituras Sagradas. Já peço caridosamente que você deixe o seu like, pois seu like ajuda bastante nosso canal a crescer, para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, ok? Então, já agradecendo, vamos começar sobre esse assunto. Então, sobre as pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tratou dos povos não alcançados em sua epístola aos Romanos, nas seguintes palavras, abre aspas: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, porém os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quanto aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Isso dão testemunho também à consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Isso nos mostra claramente que há pessoas que nunca ouviram a lei, ou seja, o Evangelho, porém que seriam declaradas justas pelo uso do verbo justificar. Porque no caso existe a consciência, ou seja, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, mesmo assim existe uma lei moral, um absoluto moral que Deus implantou no coração de todo ser humano. Então as pessoas já sabem um que é certo e um que é errado, moralmente falando. Então a pessoa, no caso, vai fazer alguma coisa, uma prática, e a consciência a condena dizendo isto é errado, e ela não faz, ela, no caso, é declarada justa perante Deus. Porém a consciência diz isto é certo e ela faz, também é declarada justa. Porém, em outro exemplo, a pessoa tem na consciência que vai fazer algo, porém a consciência a condena, dizendo e julgando que é errado. E essa pessoa, mesmo sem conhecer a lei, tendo os absolutos morais, a lei moral que Deus implantou no coração dessa pessoa, essa pessoa, no caso, recusa ouvir a consciência e pratica o mal, essa pessoa não é declarada justa e vai passar por julgamento. Um exemplo, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, que é bastante difícil hoje em dia, mas vamos supor que ela nunca tenha escutado o Evangelho, ela é casada. Essa pessoa, homem ou mulher, sabe que o ato do adultério é errado, é pecado, pois ela não quer ser traída. Se sabe disso, então ela concorda em sua consciência que é algo pecaminoso. Porém, mesmo assim, ela faz. Ela, no caso, não é declarada justa, porque ela está pecando, pois na lei moral que Deus implantou na consciência e no coração dela, já há um julgamento. Então, ela, mesmo sem conhecer o Evangelho, a lei de Moisés e etc., ela, no caso, tem sim culpa e julgamento devido a essa lei moral que Deus implantou no coração desta pessoa. Não é necessário conhecer totalmente o Evangelho, pois o que é certo e o que é errado nós já temos escrito em nossos corações e na nossa consciência. Então, sendo assim, a ocorrência do termo em Romanos, capítulo 2, versículo 13, nos mostra que é possível que alguém que nunca ouviu o Evangelho seja declarado justo, justificado. Porém, como? Você pode se perguntar. O apóstolo Paulo diz que é praticando naturalmente o que a lei moral ordena, mesmo sem ter uma lei escrita, que no caso é o Novo Testamento, a Bíblia, o Evangelho de Jesus, ou o Velho Testamento, que é a lei de Moisés, como está em Romanos capítulo 14, versículo 15. Essa lei moral se refere à lei da consciência,
como já falei anteriormente, gravada em nossos corações. Uma lei que todos nós possuímos, e é por meio dela que sabemos aquilo que é moralmente certo e aquilo que é moralmente errado. Os israelitas já sabiam que o assassinato era proibido antes de Moisés descer do monte com as 2 tábuas dizendo que era proibido matar. Isso porque em suas consciências eles podiam distinguir o certo do errado. Conceitos morais como honrar pai e mãe, não assassinar, não roubar, não adulterar e não dar falso testemunho existem em todas as civilizações, mesmo naquelas que nunca tiveram a lei de Moisés ou o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus sabem que fazer mal a uma criança é algo moralmente repugnante, porque possui uma consciência que lhe diz isso. Porque esta consciência moral foi implantada por Deus no coração de cada pessoa, a despeito de qualquer lei descrita. E Paulo disse que é possível ser justificado, obedecendo-a, caso se não possua a lei escrita. Em outras palavras, Deus propiciou um meio pelo qual aqueles que nunca ouviram a palavra escrita, a lei de Moisés ou o evangelho cristão, possam ser justificados, que é a obediência à lei moral. A salvação permanece sendo pela graça, e o Salvador continua sendo Deus. Porém, a ponte que liga o pecador à graça, que no caso de quem conhece Jesus, é a fé nele. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 2, temos acesso pela fé a esta graça. E também em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Para que não o conheçam, Deus sujeitou a própria consciência moral, ao invés de deixar-lhes sem uma ponte, sem uma oportunidade de salvação. Ou seja, todo aquele que, no caso, não tem a lei escrita ou conhece o Evangelho, tem a lei escrita no coração, uma lei moral, um absoluto moral, que essa consciência vai julgar quando ela estiver certa ou errada. Desta forma, bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus na vida não estão todos automaticamente condenados, porém têm uma chance pela graça e misericórdia de Deus. Porém, há ainda outra questão aberta. E quanto aos que ouviram, sabendo que uns nasceram em lar evangélico desde cedo, desfrutaram da palavra de Deus. Outros viveram em lar não cristãos, mas puderam ouvir alguma coisa da palavra. E outros que viveram em países afastados e poucas vezes ouviram falar de Jesus. Sendo assim, não haveria mais chance de uma pessoa aceitar Jesus e ser salvo, em relação a outra pessoa que teve menos oportunidade. Afinal de contas, o que sempre ouviu o Evangelho não tem mais chance de aceitá-lo e vivê-lo do que aquele que ouviu menos? Não, estamos falando de possibilidades desiguais, que tornaria o livre-arbítrio injusto. Porém, existe uma questão. Isso tudo seria verdade caso, no caso, alguém ouvisse a palavra de Deus e outro não, ia ter uma injustiça com a pessoa que não ouviu. Porém, tudo isso seria verdade se não fosse por uma coisa: o princípio bíblico da proporcionalidade. Deus pensou até nisso e decidiu, em sua sabedoria, que aquele que ouviu mais fosse julgado com maior rigor em relação àquele que ouviu menos. Os dois não serão julgados com o mesmo rigor. Isso fica claro a partir da leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lá diz, abre aspas, a quem muito foi dado, muito será exigido. Ou seja, aquele que ouviu mais a palavra de Deus, que estudou mais, será mais exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Está em Lucas capítulo 12, versículo 48. Deus vai cobrar muito mais de quem teve mais conhecimento. Isso ocorre tanto na questão da salvação, como também na questão da perdição. Jesus disse que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Porém, aquele que não a conhece e praticar coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, a pessoa que conhece o Evangelho e peca mais, no caso, será julgado com mais rigor do que aquele que não tem conhecimento, tem apenas a base da lei moral e pratica alguma coisa errada. Esse vai ser julgado com menos rigor, por ter obtido menos conhecimento.
A lei da proporcionalidade é clara e evidente, não apenas nesse texto, mas em diversos outros textos da Bíblia. Jesus citou o maior rigor que a cidade de Corazim e Betsaida seriam julgadas no dia do juízo, em relação às cidades de Tiro e Sidom, porque Corazim e Betsaida viram de perto os milagres de Cristo. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 21 ao 22. Jesus diz, abre aspas, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Quando Jesus enviou seus discípulos a pregarem nas cidades, ele disse que as que rejeitassem seriam julgadas com maior rigor do que Sodoma e Gomorra, porque tiveram maior oportunidade de ouvir a palavra. Está em Mateus capítulo 10, versículo 14 ao 15. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. Quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O mesmo princípio da proporcionalidade é aplicado aos líderes religiosos. Eles serão julgados com maior rigor, porque são eles quem têm a obrigação de ministrar a palavra e, consequentemente, de ter mais conhecimento dela, como está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade equilibra a questão. Em resumo, esta lei da proporcionalidade retira toda e qualquer acusação de injustiça na questão do livre-arbítrio e coloca todos sob o mesmo patamar final. Deus nunca trabalhou de maneira injusta e arbitrária. Ele sempre trabalhou de forma justa e igualitária, mesmo que a igualdade atue mediante fatores que equilibram. Seja como falou Orton Willey, que afirmou que a palavra de Deus é, em certo sentido, através da lei moral universalmente proclamada, mesmo quando não registrada em uma língua escrita. Ou seja, mesmo que não tenha a Bíblia, a pessoa tem essa lei escrita em seu coração. Roger Wolsel disse também, abre aspas, o Espírito Santo opera nos corações e mentes de todas as pessoas até certo ponto, dá-lhes consciência das expectativas e provisão de Deus e as chamas ao arrependimento e à fé. Deste modo, a palavra de Deus é, em certo sentido, pregada universalmente, mesmo quando não registrada em uma linguagem escrita. Os que ouvem a proclamação e aceitam o chamado são conhecidos nas Escrituras como os eleitos. Os reprobos são os que resistem ao chamado de Deus. Então você observa neste vídeo que existe a lei da proporcionalidade para o que ouviu e que nunca ouviu a palavra de Deus, e mesmo assim, aquele que nunca ouviu tem a lei moral escrita no seu coração, que no caso deixa isento de qualquer inocência. Ninguém é totalmente inocente da palavra de Deus, porém está escrito um absoluto moral na sua consciência, e todo ser humano sabe o que é moralmente certo e o que é moralmente errado. Então todos podem ser justificados, mesmo que não tenham ouvido a palavra, desde que obedeçam à consciência. Ok? Então, espero ter esclarecido este tema aqui para vocês. Se você gostou do assunto, deixa seu like e deixa seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir. Vai ser muito gratificante poder comentar, interagir, trocar uma ideia com você que assistiu esse vídeo, ok? Então fiquem todos na bendita paz do Deus Santo e até o próximo encontro.